Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos, pela graça de Deus, para mais um vídeo. Estamos estudando o livro, a Epístola dos Gálatas. Paramos no capítulo 5, versículo 12. Vamos dar sequência, capítulo 5, a partir do verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Gente, olha só a primeira parte desse texto, versículo 13. Vocês foram chamados à liberdade. Nós temos dito, enfatizado, reenfatizado, algo que é muito importante você saber. O ser humano, quando chega ao mundo, chega na condição de escravo. Escravo de quem? Escravo de quem? De Satanás. A gente pode ler isso. Um dos textos dos quais nós nos utilizamos para poder enfatizar isso é esse que está aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. O diabo prendeu toda a humanidade. E o diabo detém o poder sobre a vontade de todo ser humano que chega naturalmente a este mundo. Não há pessoas livres neste mundo, eu digo, do ponto de vista espiritual, quando elas chegam ao mundo. Essa questão do livre-arbítrio, por mais que ela pareça sem importância, sem valor na atual conjuntura das coisas, ela tem valor e nós estamos mostrando isso para vocês. É uma questão central você entender que o livre-arbítrio é apenas um mito. Daí a necessidade de você entender a diferença entre o livre-arbítrio e a livre agência. Ainda assim, mesmo depois de ter falado tanto sobre essa questão e ter mostrado a diferença entre o livre-arbítrio e a livre agência, ainda há pessoas aqui claudicando, mas é aquele detalhe. Muitos que procuram me objetar aqui não assistem todo o vídeo na íntegra, do início ao fim, não assistem. E aí vão falar coisas que nós objetamos no nosso vídeo, vão tratar de versículos que nós já tratamos de analisá-los dentro dos seus respectivos contextos para explicar que livre-arbítrio não existe. Um dos fatos elencados pelos defensores da ideia do mito do livre-arbítrio é o que aconteceu no Éden. Ora, o que aconteceu no Éden prova justamente o contrário. Eu já disse e vou repetir rapidamente aqui. O homem foi colocado no jardim do Éden e Deus deixou claro para ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: não coma. Aí vem o diabo e diz: coma. Então, analise o seguinte, eu estou resumindo, sintetizando. Nós conhecemos a história, nós sabemos que o homem comeu. Então vamos analisar de acordo com a ótica daquilo que aconteceu. Deus disse: não coma. O diabo disse: coma. O homem comeu. Então, quando o homem submete a sua vontade à vontade de outro que disse coma, que é o diabo, o que acontece? O que acontece? O seu arbítrio, ele deixou de ser livre. Por que ele deixou de ser livre? Porque ele submeteu o seu arbítrio, a sua vontade, à vontade de outro, fazendo o quê? Comendo. Deixou de ser livre. Ele submeteu a sua vontade à vontade do outro. Entenderam? Então ele perdeu
a liberdade do seu arbítrio, liberdade entre aspas, tá? Nós estamos tratando de analisar a coisa aqui para você entender que o conceito livre-arbítrio é estranho à Bíblia. É diferente do conceito de livre-agência. Analisemos a hipótese contrária, que foi o que não aconteceu. Se o homem não comesse, se ele não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, o que aconteceria? Ele perderia o seu suposto livre-arbítrio, porque ele estaria submetendo a sua vontade, o seu arbítrio livre, à vontade de outro, no caso, Deus, não comendo. Existiria uma terceira alternativa entre comer e não comer? Existiria uma terceira alternativa? Não existiria uma terceira alternativa. Comendo, submeteria sua vontade ao diabo, perderia então o seu suposto livre-arbítrio. Não comendo, submeteria sua vontade a Deus, perderia o livre-arbítrio. O único ser que possui livre-arbítrio é Deus. Deus é o único ser que possui livre-arbítrio. Eu gosto sempre de citar a acepção de livre-arbítrio segundo o nosso dicionário. Eu até gravei na minha Bíblia, porque fica fácil de eu encontrar essa acepção do livre-arbítrio sempre que eu precisar falar sobre ela. Sempre que eu precisar dar um estudo bíblico ou falar sobre ela, ela vai estar à mão, né? Deixa eu encontrar aqui a acepção de livre-arbítrio para vocês, mais uma vez, entenderem como que é importante a gente entender uma frase, às vezes, de um texto bíblico, né? Nós estamos analisando Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Olha, se nós fomos chamados à liberdade, é porque antes você, na condição carnal, não possuía o quê? Liberdade, não é verdade? Olha só como é simples você fazer esse tipo de dedução. Olha o que é livre-arbítrio segundo o nosso dicionário. Presta muita atenção. Livre-arbítrio. Possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade. Isenta, isso aqui, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Como é que é? Quer dizer que livre-arbítrio é a possibilidade de eu decidir e escolher em função da minha própria vontade. Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Não pode haver uma condição, não pode haver um motivo e nem uma causa determinante para que a minha escolha seja efetivada. A minha decisão seja efetivada. Para haver decisão e escolha com base na minha própria vontade, não pode haver essas três coisas: condicionamento, motivo ou causa determinante. Está entendendo? Quem é que assim decide? Quem é que assim escolhe? Me digam, meus irmãos. Me digam, quem é que faz uma escolha, quem é que toma uma decisão sem condicionamento, sem motivo ou causa determinante? Quem? Quem? Veja, não há ser humano que faça qualquer tipo de escolha ou tome qualquer tipo de decisão sem esses três pontos: condicionamento, motivo ou causa determinante. Se houver uma condição anterior à sua escolha, anterior à sua decisão, você não terá livre-arbítrio. Do mesmo modo, se houver um motivo para que você faça uma escolha ou tome uma decisão, não será livre-arbítrio.
Se houver uma causa determinante para que você faça uma escolha ou tome uma decisão, não será livre-arbítrio. Livre-arbítrio só existirá quando não houver esses três elementos: condicionamento, motivo ou causa determinante. A sua escolha ou a sua decisão tem que ser efetivados com base em você mesmo, unicamente em você, ou seja, não pode vir de fora. Não pode vir de alguém ou de algo ou de uma determinada circunstância. Nada, nada fora de você pode condicionar a sua decisão ou escolha, motivar a sua decisão ou escolha ou causar determinantemente a sua decisão ou escolha. Nada fora de você. Quem, em sã consciência, age assim no mundo? Quem? Eu respondo rapidinho para você. Ninguém. Só Deus possui o livre-arbítrio. Só Ele age com base em sua própria vontade, sem a influência de absolutamente nada e ninguém externo, fora dele. Só Deus age assim, meus queridos. É por isso que Jesus diz, em São João capítulo 8, o seguinte: se pois o Filho, 8,36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, não nos libertar, nós não seremos livres. O ser humano pensa que é livre. Esse ser humano que vem ao mundo e que não passou pelo novo nascimento, pela regeneração do espírito, né? Ele pensa que ele é livre, mas ele não é. Ele é escravo. Olha o que diz 2 Pedro. Eu gosto de ler esse texto que eu vou ler agora para os nossos queridos irmãos arminianos. 2 Pedro. Deixa eu ver se é 2 Pedro mesmo, ou é 1 Pedro. Eu confundo 1 Pedro com 2 Pedro. Estou lendo de cor aqui. Alguns textos eu leio de cor. Acho que é 2 Pedro mesmo, 2,19. Vamos ler aqui. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Nós fomos, eu digo nós, a humanidade, fomos vencidos lá no Éden. Vencidos por quem? Pelo diabo. Nos tornamos escravos do vencedor. É por isso que o diabo nos prende, estou falando a humanidade não regenerada, nos prende com o seu laço, para que nós possamos fazer somente a sua vontade, a vontade do diabo. Estão entendendo? A humanidade está escravizada. O autor da epístola aos Hebreus, eu quero ler para vocês o que ele diz aqui no capítulo 2. É muito interessante o que ele diz aqui no capítulo 2. É outro texto que depõe contra essa questão de livre-arbítrio. Capítulo 2. Hebreus diz assim, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Escravidão por toda a vida. Se Jesus não nos libertar, estaremos sujeitos à escravidão por toda a nossa vida. Então, é por isso que Paulo, aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Estão entendendo? Liberdade. E daqui a pouco ele começa a fazer uma distinção entre a liberdade e a libertinagem. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor.
Veja que a carne está sempre trabalhando contra o nosso lado espiritual. Estou falando de um modo bem simples para você entender. A carne está sempre contra o nosso lado espiritual. Mas Paulo diz, não usem a liberdade para dar a ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Você está vendo aqui que todas as nossas obrigações morais como crentes estão resumidas aqui nesse mandamento? Ame o seu próximo como a você mesmo. Eu repito, todas as nossas obrigações morais estão resumidas aqui, nesse preceito. Ame o seu próximo como a você mesmo. Essa é a lei que você tem que obedecer. Aquela lei promulgada por Moisés lá no deserto, ela não se aplica mais a você, ela não tem mais o poder de te condenar, você não está mais debaixo dela. Tudo aquilo é passado, tudo aquilo regulava a vida do povo de Israel, que era centrada no tabernáculo, no santuário terrestre, no templo. O templo já era. Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir para que todos os rituais do tabernáculo, do templo, do santuário fossem o quê? Cumpridos. Jesus cumpriu. Então tudo aquilo já era, todas aquelas leis já eram. Elas não se aplicam mais a você. Quando é que você vai entender isso, irmão? Mas sempre, como você não assiste o vídeo todo, irmão adventista e irmã adventista, você não assiste o vídeo todo, você assiste um trechinho do vídeo e já sai presumindo o que nós vamos dizer lá na frente, erroneamente, né? Aí você diz, não, então quer dizer que eu posso roubar, adulterar, matar e mentir? Não, meu querido, está aqui, olha. Todos os preceitos morais se cumprem em um só preceito. Ame o seu próximo como você mesmo. Está aqui. Essa é a lei que você precisa guardar. Essa é a lei que está impressa em nós. Olha, verso 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Obviamente havia discórdia e muita discórdia entre os crentes da Galácia. E há discórdias, muitas discórdias no seio da igreja também. Há isso, você sabe que há. Paulo, então, trabalha contra isso aqui. Ele faz uma exortação contra isso aqui. Ele vai dizer que essas discórdias são produzidas pela carne. A carne é responsável por essas discórdias. Aí ele vai dizer no verso 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja, viver no Espírito e não satisfazer jamais os desejos da carne é o ideal de Deus para nós. Esse é o ideal. Isso aqui não quer dizer que seja possível ser cumprido aqui nessa dimensão, por nós viver somente pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne são os mesmos desejos de Satanás, do diabo. Viver pelo Espírito aqui é o nosso ideal. Paulo, ele tem que falar, ele tem que enfatizar isso, assim como todos os pregadores do Evangelho têm que enfatizar isso aqui. O nosso ideal é viver no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Mas essa carne continua aqui. Paulo diz em Romanos capítulo 7 que quando ele pecava, não era ele, filho de Deus, que pecava, mas o pecado que habitava nele, pois na sua carne não habita bem nenhum. Ele não estava oferecendo uma desculpinha para sair por aí pecando, como se fosse um crente safado. Não, ele simplesmente estava dizendo que quando ele, enquanto filho de Deus, pecava, não era ele, filho de Deus, que pecava, mas a sua carne. A sua carne que pecava. Estão entendendo? Então, o ideal de Deus é esse aqui, ó.
Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Esse é o ideal. Esse é o ideal de Deus para todo crente, todo filho dele. Verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Vocês, filhos de Deus, não façam o que vocês, enquanto filhos de Deus, querem. Está vendo que Paulo volta a citar em outros termos aquele conflito que ele citou lá em Romanos capítulo 7? E se Paulo fosse alguém irresponsável, ao dizer o que ele disse lá no capítulo 7, olha, quanto eu peco, não sou eu, mas o pecado que habita em mim, se de algum modo Paulo estivesse dando um pretexto e não radiografando o que acontece com todos nós, filhos de Deus, ele não enfatizaria isso aqui, olha. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Vocês enquanto filhos de Deus. Então há o que dentro de você? Uma luta, uma guerra, um conflito. E muita gente pensa que esse conflito é um sinal de que ele não é convertido. Eu, por exemplo, na minha juventude, quando eu estava dentro da igreja adventista, eu imaginava isso. Eu imaginava que, pelo fato de existir dentro de mim um conflito agora, a carne lutando contra o espírito contra a carne, eu não era uma pessoa convertida. Eu ficava imaginando comigo mesmo, né, de forma inocente, pueril. Senhor, por que eu ainda não venci os meus pecados? Eu queria ser como o pastor, aquele pastor que sobe lá no púlpito, todo bonitinho, e fala de santidade, e fala de santificação. Eu queria ser como ele. Ou então aquele irmão, aquele ancião, que sobe no púlpito e fala de santidade, fala de santificação. Eu queria ser como eles, que guardam os mandamentos. Eu não consigo. Eu não consigo. Então veja, meu querido irmão, por que há conflito dentro de você? Por que há guerra dentro de você? Por que às vezes você perde? Porque você é filho ou filha de Deus. É um paradoxo, né? Parece uma ironia. Mas se não há conflito em um determinado ser humano entre carne e espírito, é porque ele não é de Deus. Só é filho de Deus quem possui o Espírito Santo, quem nasceu por obra do Espírito Santo de novo. Só que ele está habitando num corpo carnal morto para o pecado, já condenado. Por isso que Paulo, também no capítulo 7, vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Então é necessário você entender isso, que a Bíblia, especialmente o apóstolo Paulo, trabalha essa questão de distinguir espírito e corpo, espírito e carne, espírito e a nossa vontade carnal, os nossos membros do corpo, da carne. Você tem que fazer essa distinção como a Bíblia faz, porque senão, meu querido irmão, minha querida irmã, você se envolverá num conflito espiritual que levará você para o buraco. Não estou dizendo que você vai perder a sua salvação, estou falando que a sua vida será amarga, triste, uma vida sem luz, sem paz, porque você, pelo fato de estar num conflito, numa guerra entre carne e espírito, você pensa que você não é filho de Deus, você pensa que você não é filha de Deus, que Deus não ama mais você, porque você ainda não conseguiu vencer na prática os seus pecados, e se instala um conflito dentro de você. Conflito existencial, espiritual. Uma das maiores provas de que você é filho ou filha de Deus verdadeiramente é justamente essa guerra que há entre você. É a carne, é o seu corpo, são os seus membros querendo o quê? Praticar aquilo que o seu ser, a sua mente enquanto homem de Deus ou mulher de Deus, sabem não ser corretos. Essa é uma das maiores evidências de que você é filho ou filha de Deus, por incrível que pareça. Se não houver conflito em você, é porque você não é filho de Deus e porque você não é filha de Deus, se não houver conflito.
Se você está achando que está tudo legalzinho, se você está achando que é tudo muito fácil vencer a carne, você não entendeu o evangelho, você não sabe o que é lei ainda. Olha o verso 18. Gálatas 5:18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Por que a gente não está debaixo da lei? Porque a gente é guiado pelo Espírito. A gente é guiado pelo Espírito. O fato da gente ser guiado pelo Espírito não faz com que a carne silencie dentro de nós. Não faz com que a carne aceite passivamente que você agora é guiado pelo Espírito. A sua carne, ela vai brigar contra isso, ela vai lutar contra isso, ela quer o pecado, ela deseja o pecado, ela ama o pecado, ela gosta do pecado, ela se delicia do pecado, a sua carne, o seu corpo, os seus membros. Por isso é que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículos 1 e 2, leamos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifiquem o seu corpo. Realizem um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifiquem o vosso corpo, a vossa carne, os vossos membros. Estão entendendo? Veja a distinção que a Bíblia faz entre espírito e carne. Não pense você que agora, nessa dimensão aqui, antes de Jesus voltar, você conseguirá se livrar desse conflito, porque não vai, você habita num corpo pecaminoso. Paulo disse, na minha carne não habita bem nenhum. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Agora, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, nós somos guiados pelo Espírito. Nós não estamos mais debaixo da lei. Por que mesmo? Porque somos guiados pelo Espírito. E todas as nossas obrigações morais, todas, se resumem naquele preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Todos os preceitos morais que estão sob nossa obrigação. Todos os preceitos morais. Pense nisso, irmão. Pare de se sujeitar, pare de querer se sujeitar àquela lei que foi promulgada lá no deserto por Moisés. Aquela lei findou. Findou quando? Quando o santuário findou. Quando o santuário findou, aquela lei findou. Então, todas as obrigações morais se cumprem quando você ama o próximo como a si mesmo. As leis de Deus agora estão dentro de você. Você é um guardador da lei de Deus. O Espírito Santo imprimiu elas em você. Você não precisa mais de tábuas de pedra, nem livro de lei para poder ser um filho de Deus verdadeiro. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Você é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito, é o Espírito de Deus que está dentro de você. Agora, isso não significa que não haja conflito entre seu espírito e a carne. O Espírito é você renovado. É você filho ou filha de Deus. Isso é Espírito, irmão. Vocês não estão mais debaixo daquela lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Olha só o que são as obras da carne aqui. Olha só o que são as obras da carne. A carne não tem poder de produzir um bem sequer. Um bem sequer, enquanto carne. Olha só as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viram como a carne só produz coisa ruim? O que foi que
que fez com que a humanidade se tornasse assim? O pecado de Adão. O pecado de Adão fez isso. Viram por que a carne para nada aproveita? Disse Jesus em João 6,63. Viram que a carne, ela não tem poder de dizer assim, Senhor, eu te desejo. Você, enquanto carne, não tem esse poder de dizer isso. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, que nem isso você pode na carne. Senhor, Jesus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, o Espírito Santo é meu Senhor. Não tem como você dizer isso. A carne não deixa você dizer isso. A carne, ela escraviza você. Você está escravizado aos desejos do diabo, à vontade do diabo. Temos mostrado isso aqui para vocês. O próprio Jesus, trabalhando essa mesma questão com sempre os fariseus, né? Jesus, no versículo 44 do capítulo 8 de João, ele vai dizer o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Os desejos dele é que vocês querem satisfazer, não os desejos de Deus. É assim que é com toda a carne. Verso 22, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é, olha, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É por isso que você não está debaixo da lei mais, porque você é guiado pelo Espírito. Significa que você é perfeito? Que você já venceu todos os pecados? Ora, se você tivesse vencido todos os pecados que a sua carne pratica, não haveria conflito em você? Não haveria conflito? Mas você tem que entender, quando você peca, não é você enquanto filho de Deus que está pecando, é o pecado que habita em você, na sua carne. E muitos já me disseram, isso que você está falando é antibíblico, isso que você está falando é do diabo, isso que você está falando é um pretexto para sair por aí pecando, fazendo o que você quiser. Leia capítulo 7 de Romanos, meu irmão, antes de ficar me acusando de dizer coisas antibíblicas aqui. Leia o capítulo 7, todo ele. Veja que Paulo fala, quando eu peco, já não sou eu que peco, mas o pecado que habita em mim. Não era ele, enquanto filho de Deus, que pecava, mas o pecado que habitava na carne dele, no corpo dele, nos membros dele. Por isso que lá na frente ele vai pedir, olha, façam um sacrifício vivo do vosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso corpo que tem que ser sacrificado, a vossa carne, os vossos membros. Estão entendendo? Você tem que aprender a fazer essa distinção, porque senão sua vida espiritual se tornará amarga. Uma vida de trevas, uma vida de desânimo. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A carne está crucificada, mas ela ainda não morreu. A carne foi crucificada, mas ela ainda não morreu. Por isso é que Paulo faz exortações, por isso é que Jesus sempre fez exortações, Pedro sempre fez exortações, João sempre fez exortações, todos os apóstolos fizeram exortações, Tiago, Judas, todos fizeram exortações. Por quê? Porque a carne ainda permanece viva dentro de nós. Foi crucificada? Foi, mas ela está viva, está respirando. Estão entendendo, irmãos? Verso 25, penúltimo versículo de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos, andemos. Ou seja, se eu sou filho de Deus, e eu sei que eu sou filho de Deus, eu tenho consciência de que sou filho de Deus, porque o Espírito testifica com o meu espírito, ou seja, com o meu ser, com a minha alma, com o meu entendimento, que eu sou filho de Deus. Então, andemos assim, andemos é na vida, é no dia a dia, é nesse chão aqui, ó, que eu estou pisando agora, andemos.
andemos também no Espírito. Esse é o alvo, esse é o meu alvo, esse deve ser o seu alvo, esse é o meu ideal, esse deve ser o seu ideal, irmão, irmã adventista. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso ideal. Verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vanglória. Esse negócio de vanglória é ofensivo a Deus, especialmente no que diz respeito à salvação. Nós devemos dar glória somente a Deus. Por isso é que Deus diz lá em Isaías, não dividirei a minha glória com ninguém. Nós estamos lendo, estamos estudando a Epístola dos Gálatas, onde Paulo faz questão de enfatizar e reenfatizar que você não será justificado por obras da lei. Não será. Não será. Você não está debaixo daquela lei que foi promulgada por Moisés lá no deserto. Você não está mais debaixo dessa lei. Aí você vai, inclusive do sábado. Claro que não, o sábado faz parte daquele conjunto legal, daquele arcabouço legal, aquele conjunto de leis. O sábado faz parte disso, irmão. Isso já era, o templo já era, o santuário já era. Aí você vai dizer, não, mas agora nós estamos sob a égide do santuário celestial. É verdade. Só que o nosso sumo sacerdote que atua hoje no santuário celestial, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem aarônica ou levítica, que pertencia ao velho tabernáculo, ao velho santuário. O santuário agora é o santuário de Deus, é o verdadeiro santuário, onde o nosso sumo sacerdote vive sempre para interceder. Ele jamais vai te condenar, ele intercede por você, porque Deus é a nosso favor. Você acha que se Deus é por nós, você acha que Jesus será contra nós? Ao ponto de cumprir aquilo que Ellen White escreveu? Aceita-se nomes, rejeita-se nomes. Agora, no suposto juiz investigativo, aceita-se nomes, rejeita-se nomes. Aceita-se nomes, rejeita-se nomes. Cuidado, irmão, que quando Jesus passar seu nome, ele vai rejeitar você. Aceita-se, rejeita-se. Isso não existe, meu querido. Jesus vive sempre para interceder. E sabe, eu vou encerrar esse vídeo, já que eu estou falando sobre isso, lendo o que consta em Hebreus capítulo 5. Escute isso aqui. Cada sumo sacerdote, ele está falando acerca do templo passado, do santuário passado, cujas leis que regulavam eram o quê? Eram as 613 leis promulgadas por Moisés, a mando de Deus, lá no deserto. Então, olha, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. A favor dos homens. O sumo sacerdote não era contra os homens. O sumo sacerdote era a favor dos homens. Ele atuava em favor dos homens. Estão entendendo? Se o sumo sacerdote humano atuava em favor dos homens, você acha que o nosso sumo sacerdote ele vai atuar contra nós? Se Deus é por nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, olha o que ele diz aqui, irmão. Você já meditou sobre isso aqui? Olha. Romanos 8, verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus? Como interpretar isso, irmãos, dessa forma como adventista interpreta? Não, irmão, você não entendeu. Ah, eu que não entendi, não foi você não, né? É sempre eu que não entendi nada. É sempre eu. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
São duas as obras de Jesus hoje no santuário celestial. Porque Deus escolheu muitos que ainda não foram alcançados pelo seu chamado, o chamado eficaz, o chamado que salva. Porque Deus escolheu muitos e muitos ainda não foram chamados, é que Jesus está lá, intercedendo. E porque esses que já receberam chamado, nós, eu e você, pecamos, caímos aqui e acolá, é que ele também intercede. Ele intercede sob o favor de Deus, ou seja, sob a graça de Deus. Por quê? Porque Deus é por nós, irmão. Deus é por mim, Deus é por você. Se Deus é por mim e Deus é por você, quem será contra mim? Quem será contra você? Jesus? Ora, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e ele está vivendo sempre para interceder. Sempre é sempre. Não há um intervalo de tempo onde Jesus atuará contra você. Pense nisso, irmão. Se você tem fé em Jesus, foi porque ele escolheu você. Ele adotou você. Lembra-se da figura da adoção? Da metáfora da adoção? Então, meu querido irmão, encerrando Gálatas capítulo 5, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Vanglória é algo ofensivo a Deus, especialmente no que diz respeito à nossa vida espiritual. Vanglória é algo ofensivo a Deus. Não nos deixemos possuir de vanglória, nem inveja, nem ciúminho bobo de ninguém. Nós estamos no mesmo nível diante de Deus, no mesmo nível. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Que o Espírito Santo possa abençoar você de tal forma que a palavra de Deus vá se abrindo para você. Que ela vá se expandindo para você e em você. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.